Salve nerd fanfarrão! O Professor Xavier é o criador dos X-Men, que não é só um supergrupo, e sim uma família. E esse é o tema do vídeo, família. Mas não vamos falar dos alunos, e sim da família biológica do Xavier. Se prepara que essa história é mais sombria e surpreendente do que muita saga dos quadrinhos. Jonas Graymalkin nasceu na América pré-revolucionária, em meio a um mundo em ebulição. Enquanto as colônias se agitavam contra os impostos do parlamento britânico, ele, com apenas 16 anos, pouco se importava com política. O peso que ele carregava era outro. Jonas havia se descoberto gay, algo que em sua época era visto como uma sentença de condenação. Certo dia, em um momento íntimo com outro garoto, no celeiro de sua família, ele foi pego pelo seu pai, um homem religioso e fanático, que enxergou no próprio filho apenas pecado e maldição. E a fúria foi brutal. Jonas foi espancado quase até a morte e em seguida arrastado para a floresta. Ali o próprio pai enterrou ele vivo, acreditando estar se livrando de uma abominação. Mas o que parecia o fim foi na verdade o início. O trauma e o horror despertaram o gene X de Jonas. Enterrado no solo frio, ele sobreviveu em estado latente por quase 200 anos, até finalmente ser desenterrado e despertar para o mundo moderno. Jonas conseguiu se levantar do seu suposto túmulo, localizado sob o Instituto Xavier, quando este foi destruído, mais uma vez, pelo último ataque das sentinelas. Fera foi quem fez o teste genético, descobrindo que era ancestral do Xavier. Daí o motivo do seu sobrenome ser a rua onde o Instituto Xavier foi construída, a Avenida Graymalkin Lane, número 1407. Os poderes mutantes de Jonas funcionam apenas na escuridão. Quanto mais escuro, maiores se tornam os seus superpoderes. Quando ele está diretamente sob a luz visível, ele fica totalmente impotente. Na escuridão, ele possui os seguintes poderes: força sobre-humana, agilidade sobre-humana, longevidade avançada, invulnerabilidade, e ele se torna autossustentável. Foi por isso que na escuridão total, mesmo enterrado, ele foi capaz de sobreviver 200 anos sem comida ou água. A propósito, ele também tem visão noturna. Os pais biológicos de Charles Xavier apareceram algumas vezes nos quadrinhos, mas as suas ações tiveram um grande impacto no Charles. Seu pai, Dr. Brian Xavier, era um cientista nuclear e trabalhou junto com o Dr. Kurt Markle no projeto Útero Negro, uma investigação financiada pelo governo sobre genética e mutação. Eventualmente, eles tiveram Charles e Cassandra Nova. Acontece que Cassandra Nova, a irmã gêmea de Xavier, é na verdade uma Mumudrai, uma espécie de parasita psíquico muito conhecida na mitologia Shi'ar. Para você que não sabe, o Império Shi'ar é uma das grandes civilizações galácticas do universo da Marvel, governada por uma monarquia e composta por uma raça alienígena humanoide, que vai ser muito importante para esse vídeo. Mumudrais agem como um reflexo sombrio de uma pessoa, e quando Xavier ainda estava no útero, a Cassandra Nova usou o seu imenso poder para criar um corpo para si mesma, a partir do DNA do seu irmão. Xavier já estava sentindo a maldade inata da sua irmã. Eles então tretaram dentro do útero, com Xavier levando a melhor, fazendo a Sharon ter um aborto espontâneo. Isso causou a sua obsessão ao longo da vida em derrotar o Xavier. Embora os médicos tenham dado Cassandra como morta, ela de fato sobreviveu e passou as próximas décadas como uma espécie de massa crescente de células em uma parede de esgoto, construindo para si um novo corpo, já planejando a sua vingança contra o seu irmão. E por ter o mesmo DNA que Charles, ela possui os mesmos poderes que ele. O pai do Xavier morreu quando Charles ainda era muito jovem. Uma curiosidade, no primeiro quadrinho dos X-Men, Charles comenta sobre o trabalho do seu pai. Dá a entender que talvez a mutação do Charles tenha vindo por causa das experiências do seu pai, com Charles acreditando que ele era possivelmente um dos primeiros mutantes. Mas essa curiosidade foi bem no começo dos quadrinhos, e o pessoal ainda não tinha uma ideia na cabeça bem estruturada de como seria a origem dos mutantes. Temos a análise desse quadrinho aqui no canal. Após a morte do seu pai, a sua mãe viúva acabou se casando com Kurt Markle, que convenceu ela a se casar com ele só para poder obter a riqueza dela. Não demorou muito para ele se mostrar abusivo com ela e com Charles, e também com seu filho biológico, Ken Markle. A mãe de Charles logo faleceu, e Charles passou a viver com Kurt Markle e com Cain Markle, o seu meio-irmão, que transformaria a infância de Charles em um inferno. Kurt acabou morrendo em um incêndio no seu laboratório, mas Cain Markle, na infância, não perdia a chance de humilhar e intimidar o pobre Charles,
deixando cicatrizes que não eram só físicas, mas emocionais. Anos depois, após o destino ter colocado os dois lado a lado na Guerra da Coreia, foi lá que Caim encontrou a joia mística, o lendário Rubi de Sitorak. E ao tocá-lo, ele deixou de ser apenas um humano cruel e passou a ser o fanático, ou Juggernaut, com uma força imparável. Estamos falando de um vilão capaz de encarar e até vencer o Hulk e Thor em algumas ocasiões. Apesar de ser citado como meio-irmão do Xavier, os poderes dele são de origem mística, não mutante. Isso confunde muito os fãs, por causa de adaptações erradas em filmes e também porque o Conselho de Krakoa eventualmente optou por conceder a ele cidadania, mesmo ele não sendo mutante. David Haller, filho de Xavier, e Gabrielle Haller, é um mutante nível ômega, conhecido como Legião. Ele não é totalmente mau, mas é mentalmente instável. Ele tem transtorno dissociativo de identidade, desde o trauma de ter visto seu padrasto ter sido morto por um grupo radical. David acabou incinerando o cérebro dos assassinos e ter sentido a morte deles com os seus poderes mentais. Juntando isso tudo com a sua absorção de consciência, resultou nas suas múltiplas personalidades, cada uma manifestando um poder diferente. Com esse potencial ilimitado, tendo até manipulação da realidade, ele é muito lembrado por ter voltado no tempo na tentativa de matar Magneto, pois achava que ele era responsável por Xavier não conseguir realizar o seu sonho de coexistência entre humanos e mutantes, assim não tendo tempo para ele, pois estava sempre em confronto com o Magneto. Acontece que nessa tentativa de assassinato, quem morre é o Xavier, para salvar o seu amigo Magneto, criando assim um paradoxo que resultaria em uma das realidades alternativas mais famosas da Marvel, a Era do Apocalipse dos X-Men. Após a morte do Professor Xavier e da Imperadora do Império Shi'ar, a Lilandra, seus materiais genéticos foram usados para criar geneticamente uma criança, a Chandra Neramani. Ela é a atual Imperadora do Império Shi'ar. Devido à sua ascendência, tem o poder de criar ilusões telepáticas realistas, que faz com que as pessoas experimentem o que não estava realmente acontecendo. Ela pode colocar grandes quantidades de informações na mente dos outros, fazendo com que a mente entre em colapso com tanta informação. É que nem você estudando para a prova. Além, lógico, de controle mental, criar amnésia mental, paralisia mental, absorção de informações, além de conexão mental. Para você ter uma ideia, ela pode conectar sua mente com as dos outros para se comunicar, compartilhando pensamentos, memórias e emoções. Por exemplo, antes de morrer, ela foi capaz de lançar a sua mente através de galáxias para alcançar o seu pai. Ela também pode aumentar a velocidade dos sinais neurais de um cérebro, o que poderia elevar os poderes de outro mutante a níveis incríveis. Isso foi capaz de dar à vampira um aumento de poder total. Ela também demonstrou em diversas ocasiões fortes habilidades telecinéticas, podendo levitar objetos e gerar poderosas explosões concussivas de energia psionica. A pirralha é poderosa. Carlos Xavier II é filho de Xavier com a Mística. Ele foi concebido quando a Mística, disfarçada de Moira MacTaggert, se engraçou com Xavier. Olha que danadona. Ele tentou encontrar sua mãe biológica e quando finalmente achou que teria conseguido, descobriu que ela já havia sido morta e substituída por seu meio-irmão, levando os dois a unirem forças. Acreditando que a atual equipe dos X-Men havia desonrado o sonho do seu pai devido à sua divisão desde a morte dele, Xavier II assumiu telepaticamente o controle de vários membros dos X-Men e os recrutou para sua nova irmandade, permitindo eles controle suficiente para perceber o que estava acontecendo, mesmo que não pudessem resistir. Ele tentou desfazer parte do dano concebido, voltando no tempo para forçar os jovens X-Men temporariamente deslocados a retornarem para sua casa, mas terminou que tudo fracassou, resultando na sua paralisia, ao ser esfaqueado pelo mutante Colossus, ficando também na cadeira de rodas, igual ao seu pai. Foi aí que a Irmandade foi forçada a recuar. Bom, Nerd Fanfarrão, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo para os seus amigos. Então, um forte abraço para vocês e falou!